eu acho que no Brasil hoje é o país que mais tem igreja, né? Imagina assim, que eu mais toda hora uma igreja nova, né? Pelo menos eu vejo no Instagram, a igreja tal, a igreja isso e aquilo. Com esse número de igrejas, não seria pertinente uma mudança na sociedade, diminuição da violência, enfim, uma mudança. Quem está na prostituição não está mais, quem matava não mata mais, aonde tinha corrupção não tem mais. Boa. Você tem um país aí há quem diz, né, que é 70% protestante, cristã. Eu não sei se isso está englobado católico e cristãos, mas há quem diz que é 70%. Mas não teria que ter uma mudança na sociedade, pelo menos meio que radical. 70% é coisa pra cara. 70% de 250 milhões de pessoas. Eu dei até uma ajustada na cadeira aqui. Sim. Vamos lá. A pergunta é boa, né? Teoricamente você está certo, mas aí cai de novo naquilo que a gente acabou de falar. Tá. Você pode ter 200 igrejas, 300 igrejas. Né? Você pode ter quantas igrejas for possível caber dentro de uma rua. A igreja vive a essência do evangelho? É aí que está a questão. Ponto. Né? Antes do período de pandemia, bem antes, há uns 12, 14 anos atrás, em várias ministrações minhas, Deus me usava para dizer o seguinte contexto: muitas igrejas vão fechar, muitas igrejas vão se abrir. E as igrejas que vão se fechar vão ser grandes igrejas. Então, muitas igrejas que eu ministrei isso, através da graça de Deus, não me chamaram depois. Meu Deus. Porque eu tinha dito que igreja iam fechar. A pandemia chegou. Por 2 períodos nós ficamos em recesso ali, né? Fechados dentro de casa, bonitinho. A pandemia chegou depois que você falou isso? Exatamente. Então, o que aconteceu? Pós-pandemia, o que aconteceu com muitas igrejas? Fecharam. E o que aconteceu com outras igrejas? Apareceram. E a essência de aparecer e fechar foi muito simples. Quais fecharam? Aquelas que não davam uma comunhão, um suporte ao membro. A nossa igreja, ela ministrou ceia o tempo todo. O tempo todo de pandemia, eu ministrei ceia. Como? Fiz um kitzinho, pão, vinho, escrevi um texto bíblico, fiz um link, falei, clica nesse link aqui, busca essa música, põe de fundo na sua casa e ministra a ceia na sua casa. Então, você receberia lá um kit lá na sua casa para você, para sua esposa e para os seus filhos. E você, como sacerdote, ministra a ceia, porque está na Bíblia. Muitas igrejas disseram, não, o pastor tem que fazer, mas é um caso emergencial. Sim. Tem uma ovelha clamando por uma necessidade de comunhão com Cristo. Sim. Ele pode orar. Tudo bem. Então, tira as desculpas, vamos para a prática. Anseio, necessidade, desejo, clamor de uma alma. Na nossa igreja, não tivemos nenhum problema. Nós ministramos, o tempo todo de pandemia, nós ministramos ceia. Sim. Só que chegou um mês, eu tinha 6 famílias dentro da nossa igreja, que era o começo da nossa igreja. Teve um mês que a gente ministrou mais 50 famílias, que não era na nossa igreja, mas elas ligavam e diziam assim, você é o pastor que ministra a Santa Ceia na rua? Que entrega a Santa Ceia, né, na nossa casa? E só uma correção. Não existe Santa Ceia, existe ceia. A santa é outra coisa. Você não pode santificar um ato, uma religião, um culto. Todo culto é de adoração ao Senhor. Sim. Então, assim, santo culto de domingo, então, santo culto de doutrina, santa doutrina. Meu Deus. Né? Então, é um culto de ceia, não é? É um culto de ceia, é um culto de adoração, é um culto de rendição.